Oi, gente, estamos iniciando aqui mais um episódio do OscarCast. Eu sou a Manu. Eu sou o Gabriel. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada, a Marisa, que tem muitas funções aí, né? Escritora, já foi professora da escola e a gente vai falar sobre muitos assuntos interessantes. Se apresenta, fala sobre você, sobre alguns dos temas que a gente vai conversar hoje. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Principalmente porque fui professora aqui, fui vice-diretora e aqui nesse prédio eu também estudei quando era o Alcina Dantas Feijão, isso lá no passado, né? Aqui era a Alcina? Sim, lá no passado ele foi aqui e foi uma pena que eu não pensei no caminho, que eu me lembrei que eu tenho uma foto ali na entrada com as minhas colegas da época, né, minhas colegas de escola. Mas quem sabe numa outra oportunidade eu trago a foto para vocês poderem ver. Então para mim é uma alegria, né? Estar entre os jovens e poder falar das coisas da minha vida e do meu trabalho também. Sim. E aproveitando, né, para falar, como você começou a ser escritora? O que te incentivou? Como que funcionou? Antes de falar de eu ser escritora, eu preciso falar de uma coisa que aconteceu na minha vida e que acontece na vida de todo mundo, que é aprender a ler e escrever. Eu achei assim algo muito mágico. Eu lembro que eu achava uma coisa incrível você pegar letras, juntar, formar palavras e depois formar uma história. Eu achava aquilo o máximo. E também você poder pegar um livro e ler. Eu era assim o termo que a gente usava, rata de biblioteca. Há muitos livros que eu li que eu não entendi, mas eu li. Porque eram livros que eu não tinha ainda maturidade para entendê-los, né? Mas eu li. E eu achava aquilo o máximo. E eu comecei a escrever na escola. Quando o professor pedia que fizesse um texto, uma dissertação, uma redação, naquele tempo, o nome era composição. E eu lembro que era uma das partes da escola que eu mais adorava. Eu achava que a gente podia ficar fazendo aquilo toda hora, né? E eu acho que lá na adolescência, eu comecei a escrever, mas eu não mostrava para ninguém. Porque eu tinha, assim, além da timidez da adolescência, né? Havia também uma insegurança. Porque a gente, quando é adolescente, a gente não acha que aquilo que a gente produz é verdadeiramente bom. Sim. A gente acha que, sei lá, parece que tem alguém melhor que a gente, né? Sem segurança, né? E aí eu passei a minha vida até a idade adulta. Eu já era mãe, já era casada, já era mãe, quando eu conheci uma pessoa que me incentivou muito a começar a publicar. O caminho da publicação não é fácil. Quando a gente vê um livro pronto, a gente não tem a ideia de como isso chegou nesse aspecto, né? Hoje eu vejo que há uma valorização muito grande por vídeos e o livro, eu sinto assim que ainda tem um público meio elitizado que vai para a questão do livro, né? No meu tempo era muito comum a gente encontrar um jovem no ônibus ou no trem lendo. Sim. Hoje a gente não encontra mais. Sim. Quando encontra é idoso. É idoso que está lá com o seu livro. Mas jovem é a coisa mais rara, né? Existe também, não posso afirmar que o que as pessoas estejam vendo num celular, num tablet, seja só diversão. Existe hoje plataformas que produzem livros para você ler no celular, né? Ou no tablet, enfim. Eu agora, até então eu resisti a isso, mas a partir de agora, do meu último livro, eu vou mandar para a plataforma também. Vou mandar, né? E algumas pessoas estão me dizendo para fazer audiolivro. Então eu vou entrar aí nesse meio, vamos ver como é que eu vou fazer. Eu não tenho a voz boa para narrar livros, eu reconheço. Mas eu vou achar alguém que tem uma voz legal, né? Que vai encaixar. Exatamente, que possa fazer esse trabalho. É isso. Esse é meu começo. Começou bem novinha, né? Comecei. Já nasceu com essa paixão, pelo visto. Sim. Eu acredito muito que a gente venha ao mundo com algum talento, não sei se a palavra é talento, né? Mas com um ídolo
item que vai nos empurrar para a vida, que vai nos levar para a Que te vida. faz ser quem você é. Isso, exatamente. Você acha que a parte de ser escritora e professora, elas se juntaram para te ajudar ou foram coisas tipo separadas para você? Na verdade, assim, são dois pontos. O meu desejo de ser professora já era lá na infância, né? Eu, assim, de pequena, eu lembro que eu brincava de escola no quarto da minha mãe, espalhava os livros, tinha os alunos, dava bronca. Eu já tinha, né? Essa... Só que a vida não me propiciou de imediato ser professora. A minha família era muito pobre, né? E eu logo precisei ir para o mercado de trabalho. E eu pensava, não vou fazer uma faculdade. Como eu estudei aqui no Alsina, que era aqui, eu fiz o antigo ginásio e depois eu fiz técnico, aqui mesmo, né? E aquilo me propiciou a entrar para o mercado de trabalho. Mas eu não tinha condições de fazer uma faculdade, por N motivos. Primeiro, o econômico, que como minha família era pobre, eu não tinha como manter uma faculdade particular. E entrar numa pública, naquele tempo, era a USP, que ainda continua. Sim. Mas para mim era improvável, era uma coisa assim impensável. Eu nem sei se eu passaria, porque eu nunca fiz a prova, Nunca arriscou. nunca arrisquei. Por quê? Porque para ir até a USP, eu precisava de tempo e dinheiro para gastar com condução. E eu não tinha. Então, um dia eu estava falando assim, eu vou lá, vou fazer a prova. Eu não sei se eu passava. Talvez não, talvez sim, não sei. Mas depois eu não conseguiria manter lá e trabalhar, né? Então, eu estava fadada a não fazer faculdade, nos moldes que existiam no meu tempo. Não havia assim, por exemplo, hoje tem auxílios. Você pode, por exemplo, ir para uma universidade pública, pode ir para uma universidade particular, pode concorrer à bolsa, tem muita opção de auxílio para você ir para a universidade. E no meu tempo não tinha. Mas aí um belo dia, eu já trabalhava numa empresa grande, no escritório, e eu, quando cheguei para trabalhar, eu vi que tinha lá uma plaquinha dizendo, informando aos funcionários que quisessem fazer universidade, que a empresa pagaria 75%. E eu fiquei olhando aquilo, e aquilo me mexeu muito comigo. Só que a empresa só pagava faculdade se fosse para curso de administração, de economia, de ciências contábeis e de engenharia. E eu olhei aquilo lá e pensei, eu não quero nada disso. Eu não queria ser engenheira, eu não queria nada aqui. Tinha administração de empresas, né? Não sei se eu falei. Eu olhava aquilo e pensava, puxa, que pena, né? Que pena. Que não tem nada aqui que me encante, né? E quando eu fui para o meu setor de trabalho, eu conversei com o meu engenheiro lá, que era meu chefe. Falei, descobri hoje, assim, Falei, mas não gosto de nada. Ele disse, você não gosta de administração? Eu falei, nem sei do que trata, né? E aí ele me explicou que ele fazia administração no Mackenzie, que é uma universidade bem conceituada. E evidentemente que ele podia pagar o Mackenzie, né? Eu não podia pagar nenhuma outra, mas enfim. E aí ele me explicou o que era administração. E eu pensei assim, puxa vida, vai ser uma oportunidade para eu sair da miséria, né? E aí eu fui fazer administração. A faculdade era ruim, sabe? Não era uma faculdade boa. Mas ela deu assim para a minha vida um impulso, uma mudança de postura na minha vida. Começo, né? Assim. Eu era auxiliar de escritório. Quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras coisas que aconteceu comigo, eu fui promovida. Dentro lá do meu setor, esse meu chefe mesmo, que eu contei para ele que eu tinha entrado na faculdade, ele falou, vamos dar um jeito aqui. Então eu passei para ser no nível de secretária lá. Naquele tempo tinha muito secretário, hoje nem sei se tem. E aí então, a minha vida só de ter entrado na universidade, na faculdade, já teve um ganho, né? E a faculdade, a empresa me pagando 75%, é um negócio que não dá para você rejeitar. Aqueles 25% eu conseguia pagar.
conseguia pagar os 25, conseguia pagar a condução, né? Economizava até dizer chega, então fazia um esforço danado. E essa faculdade, para mim, ela não está no ranking, ela já até fechou essa faculdade, mas ela foi a melhor faculdade. Lá eu conheci meu marido, né? Lá eu conheci também o meu padrinho de casamento, lá eu conheci a madrinha da minha filha. Então são amigos de quase 50 anos, que eu trago e que a gente se relaciona, nós somos assim família, né? Então a faculdade foi excelente. Só que eu sonhava em fazer letras. Já era seu objetivo? Já meu objetivo. Só que ainda não estava definido. Aí eu casei, engravidei, tive filhos, né? Depois do meu filho, da minha filha, é que eu fui fazer faculdade. Então eu fui fazer casada com um monte de adolescente. E aí era um barato, né? Porque os adolescentes também queriam ter amizade comigo, eu dava conselho de namoro, sabe, essas coisas que adolescente tem, né? Aqueles momentos que em toda geração tem. Então foi ótimo. E aí eu descobri na faculdade que eu não queria muito ser professora de português. Eu queria escrever melhor, porque eu continuava escrevendo. Escrevendo no seu particular. Isso, no meu particular. E então, sabe, eu queria melhorar como que eu colocava as palavras. E eu tinha um professor que um dia que eu fui apresentar um trabalho, ele falou para mim, você vai fazer o quê depois da faculdade? Mas eu já era adulta, né? Você vai fazer o quê? E a maioria ia ser professora. Eu falei, eu quero escrever, né? Aí eu acho que você devia ser professora. Você explica bem, você tem um jeito. Eu pensava, acho que bom. E aí eu tinha uma amiga, que ela tem até agora ela é falecida, que ela tem uma escola que tem o nome dela, que é a Yolanda Ascencio. A dona Yolanda foi minha amiga, né? E a gente trocava muita, ela, assim, é um exemplo de vida, não sei se vocês conhecem a história dela, mas ela com 7 aninhos, mais ou menos, ela acordou cega, né? Ela dormiu normal, era um tempo assim bem claro, de sol, e a mãe dela viu que ela não levantava, foi lá e falou, vamos Yolanda, tá na hora de acordar, né? Sim. E ela nada dela, falou, não, tô cansada, ainda tá escuro. E a mãe falou, que tá escuro? O quê? Para de ir, né? E a mãe abriu as janelas, né? Abriu a cortina, a janela, falou, o sol que tá lá fora. Ela, claro que não, tá escuro. E a mãe assim, achou que meio estranho, será que ela estava brincando, será que não estava, né? Mas aí a mãe foi lá e fez assim, ela. E aí ela não percebeu. Então ela teve uma doença chamada glaucoma congênito. Esse glaucoma congênito, a pessoa nasce com isso, né? Mas ela só vai descobrir num determinado ponto. Não tem que falar, você nasceu, você não nasceu, sabe? Pelo menos no tempo dela era assim. Não sei se a ciência, né, a medicina avançou. Então ela se descobriu cega, menina. E aí a mãe dela tomou assim um grande passo na vida da Yolanda, que modificou a vida dela. Porque a mãe não queria que ela fosse conhecida como uma coitadinha. Ai, coitada dela, olha, ela é cega, ai, que pena, né, coitada. Então a mãe dela internou a Yolanda numa escola que, se eu não me engano, ainda é no Ipiranga, que chama Instituto Padre Chico, em que as pessoas cegas vão lá para aprender braille, como aprender a se virar na vida, como ter autonomia. Sim. E a Yolanda foi. Então, nesse instituto, ela se formou em magistério. Antigamente, magistério era a professora que lecionava, acho que é do 1º até o 4º ano. Era o nome que se dava para esse tipo de professor. Depois, magistério, bem lá na frente, acabou e virou pedagogia. Então, hoje, para lecionar para esses menores, tem que ser pedagoga, né? E a Yolanda se formou, saiu de lá, fez pedagogia, né? Com pedagogia você pode ser diretor, né, de uma escola. Ela fez pedagogia e depois ela fez direito, faculdade de direito em São Bernardo,
E o mais incrível, ela passou em primeiro lugar. Caramba. Então, quem foi aluno do Nilanda, lá no Nilanda 6, lembra dela, que o cego ele tem muita sensibilidade com situações. Então, por exemplo, ela percebia se alguém estivesse se movimentando atrás dela, ela era capaz de falar: ô fulano, dá um tempo aí. Ela desenvolvia essa... E ela na sala também, ela não gostava que ninguém mudasse de lugar, porque ela falava, por exemplo, Gabriel, senta. Ela sabia. Ela tinha uma percepção, né, da movimentação das pessoas. E a Yolanda escreveu, se não me engano, 12 livros, e todos os livros que ela escreveu foram beneficentes. Então, ela fazia o livro, ela arrecadava dinheiro e doava para instituições de caridade. Então, para mim, ela foi um exemplo. Quando eu fico meio chateada assim da vida, eu lembro dela. Porque é um exemplo. Foi uma história bem bonita. Vindo desse assunto de livro agora, qual foi o seu primeiro livro e por que você quis escrever esse primeiro livro? Então, esse meu primeiro livro foi um livro de poemas. E já tinham me falado que poemas não é um tipo assim de livro que é muito consumido. Não é consumido. Mas eu, como estava com uma bagagem grande, de tempo que eu vinha escrevendo, eu tinha muita coisa, né? Então, eu também fui descobrindo que a gente também faz aquilo que a gente quer. Né? Tem pessoa que fala: não vai fazer essa camiseta de bolinha? Você quer? De bolinha não vai funcionar. Você quer? Não é? Você vai assumir o risco, você... eu tenho um sonho de ter uma blusa de bolinha. Você vai vestir, sim. Isso! E vai enfrentar as consequências. Uma camiseta de bolinha não tem consequência, né? Mas você enfrenta e pronto. Então eu quis fazer. E foi um sucesso, porque ninguém me conhecia como escritora. Né? Quando minha família, meus amigos descobriram, eu não acredito. Eu estava tudo guardado. E a Yolanda me incentivou a mostrar. A vida é sua, né? Não é de mais ninguém. Passa por ela e vai fazendo o que você quer. Respeite todo mundo, mas faça o que você tem vontade, que você tem sonho. E assim eu dei um start. E aí é um caminho muito difícil, muito complicado. Mas outro dia minha filha perguntou: mãe, até quando você vai ficar publicando livro? Eu sei lá, eu vou publicar, eu vou deixar a minha estrada baseada nisso. Então agora eu tenho assim, eu quero publicar livros, mas eu quero ter um projeto com eles. Eu não quero só publicar, porque ganhar dinheiro a gente não ganha. Vai falar: nossa, olha, não, é o mínimo que se ganha. Mas mas eu quero assim fazer ações sociais. Então eu tenho vários aí que refletem a ação social. Contente. E sobre os seus livros, eu queria te perguntar: o que te incentiva a escrever um novo livro? O que te incentiva a postar um novo livro? Como que funciona essa etapa? Então, primeiro assim, vem uma inspiração. No meu caso, vem uma inspiração, uma ideia, alguma coisa em mim. Às vezes é um fato. Por exemplo, na classe mesmo, às vezes o aluno estava lá fazendo uma atividade e de repente alguém tinha uma atitude ali e eu pensava: nossa, isso dá uma história. Tem uma história. Então eu sempre tive um caderninho de ideias, que agora eu precisei trocar porque ele encheu e eu tenho um caderninho. Então eu ando aí, a meu marido fala: anota no celular. Eu falo: não, eu não quero, eu quero continuar do jeito que eu estou. Nem atrasada, nem adiantada. Quem se acostuma no papel não muda mais, não é igual. Eu uso muito o celular, eu uso as redes sociais, mas essa é a questão da ideia. Eu pego lá meu caderninho, anoto, tal, sabe? Alguma coisa, e depois eu vou pro computador e deslancho. E a inspiração, assim, ela vem... É igual quando você vai fazer uma redação. Você fala: ai, professora, eu não consigo. Aí você olha o tema e fala: tive uma ideia.
Aí começa. Aí começa. É a partir dali, de você ter uma ideia, de você ter uma inspiração para você escrever. E eu gosto muito de escrever sobre pessoas, sabe? Histórias assim, não digo histórias de moral, mas que até ajudem as pessoas, né? Assim, eu gosto de coisa de amor também, né? Eu gosto de escrita motivacional, sabe? Aquela do tipo, levanta e prossiga, alguma coisa assim. Sim, alguma coisa desse nível, de inspiração mesmo. Eu gosto assim de... Né? Mas é um caminho muito grande, muito grande. E eu também ajudo outras pessoas que querem escrever. Ontem não, antes de ontem. Segunda-feira eu vim aqui para conhecer os gêmeos que escrevem aqui na escola. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles estão, acho que no 6º aninho, na parte da tarde. Uma graça. Aí eu quero fazer algum projeto, vou falar com amigos, já mandei recado para alguns, vamos ver se a gente faz alguma coisa para incentivar os meninos. Né? Eu gosto desses negócios. E como foi a sua etapa aqui no Oscar, como professora? Como que foi essa fase? Como vice-diretora também que você foi? Eu vejo assim que quando eu fui professora aqui no Oscar, os alunos já tinham mudado muito de quando eu comecei. Sim. Né? Eles já era uma nova geração, era uma nova maneira de pensar. Eu sempre gostei de estar próxima aos alunos, mas eu vivi momentos assim muito bons e vivi alguns momentos assim de incompreensão. O aluno eu percebi que o aluno não está muito interessado, sabe? Parece que ele está num mundo que... Eu até escrevi sobre isso já, provavelmente vai sair não nesse livro, o próximo vai sair, mas no outro. Então, me parecia assim, um pouco apáticos, sabe? Parecia que estava faltando alguma coisa, assim, um negócio para dar uma motivação. Eu tinha vontade, às vezes, de entrar na sala e falar, gente, acorda, vamos fazer um negócio, né? Mas nem todo mundo estava na mesma vibração, na mesma sintonia, né? E também a gente vai percebendo que cada um tem a vida, tem as suas escolhas, né? Mas era muito, muito diferente de quando eu comecei a lecionar. Muito diferente. Eu trabalhei numa escola que os alunos, quando eu chegava na porta, eles ficavam em pé. Como assim? Né? Foi um período legal, né? Então tem coisas assim que são muito diferentes. Hoje a gente vê até na internet, né? Alunos agredindo os professores. Acho muito triste. Acho triste que o professor agrediu o aluno, acho triste isso. Eu acredito que é uma relação que tem que ser construída para ser saudável e boa, porque muitas vezes a gente tem mais contato com o professor do que com a nossa família, a gente passa muito tempo na escola. Sim, e a gente deveria aproveitar o que o professor tem de bom. Sim. E às vezes não aproveita, depois ele vai embora e fala, ai, pô, até que ele era legal. Sim. Né? E a gente tem que aproveitar, porque Opa, estão querendo se aparecer aí. A gente vai falar sobre esses livros. Vamos falar sobre eles. Nós vamos falar sobre eles. Fica quietinho aí, já vai chegar a vez de vocês. E é isso, acho que a gente aprende muito, obviamente, com os professores e a gente às vezes até ensina, né? Com as nossas até histórias de vida de alguns alunos. Sim. Todo mundo aprende junto, não dá pra ter essa relação muito agressiva não, né? E eu gosto tanto de lecionar que eu agora estou lecionando, mas eu... O que é lecionar? Dar aula. Ah. Lecionar. E eu gosto tanto de lecionar que agora eu tenho alunos, eu chamo de alunos solidários. Eu dou aula, mas não cobro nada. Tá? Eu já tinha ouvido falar desse seu projeto em algum lugar. Assim, a pessoa está precisando de ajuda, pode vir, não cobro nada. A gente marca um horário, eu explico, ensino. Eu preciso passar no vestibulinho, estou desesperado. Vamos lá, senta aí, né? Então, bonito da sua parte, então eu faço isso. Se precisarem, olha, né? A gente tá aí. E antes da gente começar a falar desses seus livros aí, eu queria te perguntar
comentar sobre um projeto que eu vi que você foi e te perguntar o que é o Sarau das Ideias, alguma coisa assim. É, Sarau das Ideias. Que foi na... Da CIA das Ideias. Companhia das Ideias. Então, primeiro a gente deve explicar o que é um sarau. O sarau é quando usa música e poesia. Então, nós fizemos uma vez aqui em Oscar. Acho que vocês eram do 6º ano, acho que talvez não se atentaram a isso, não sei, não lembro. Mas, por exemplo, você toca violão e ele quer declamar. Então, você vem lá com o seu violão, né? E ele declama. Ou você, por exemplo, vocês não querem, não tocam nada, mas vocês querem fazer um jogral. Sabe o que é um jogral? É quando, por exemplo, você começa falando, ela continua, depois vocês falam os dois juntos, calma, só não quiser aparecer. Vocês falam os dois juntos, senão reúne um grupo grande, sabe? E fala aquela poesia, né? Então, de vez em quando as pessoas me convidam para essas coisas, eu vou em tudo. Eu vou em tudo porque a vida é muito curta. Muito curta mesmo. Eu só não vou assim se eu estiver muito, muito enroscado. O Igor me convidou assim, ele falou, é meio em cima da hora. Eu falei, eu tô bem. Vamos lá, porque a vida é curta. Sim, a gente agradece por você ter É uma alegria vir aqui. E é uma alegria ter você aqui também. Então, vamos falar um pouco desses livros aí, quer falar um pouquinho de cada um, sobre o que cada um fala. Olha, esse aqui é o meu último. Ele chama Mas 70 porque eu completei 70 anos. Né? 70 anos. E então eu queria fazer algumas ações para comemorar os meus 70 anos. Então eu fiz um apanhado de 70 poemas e poesias que eu tinha escrito e transformei em livro. Esse livro também tem um projeto social. Tudo que eu arrecadar com ele, eu vou transformar em fraldas geriátricas no abrigo Irmã Teresa, que fica aqui na Vila Gerte, aqui em São Caetano, né, que acho que é, se eu não me engano, Rua Lourdes. Então, eu já fiz um lançamento, agora eu vou fazer um outro, dia 8, e aí a hora que eu arrecadar tudo, eu vou transformar em fralda para os idosos lá. Então esse está novinho aqui, certo? Esse aqui é um livro interessante, né? O meu marido é um bombeiro, agora está aposentado, né? Meu filho também é um bombeiro, meu cunhado também foi um bombeiro, né? Então, quando eu conheci o meu marido, eu passei toda a minha vida ouvindo histórias de bombeiros. Então, tinha uma festa. Tinha bombeiro, lá vinha a história. Vamos não sei onde, tem bombeiro. Tem história. E eu fui, assim, a gente se encontrava e não ficava lá, né? Mas, acabou o evento, acabou o churrasco, eu ia para casa e eu fazia umas anotações de coisas que eu queria escrever. E aí, um belo dia, eu já tinha muitas anotações e eu comecei. Só que eu achei muito difícil. Muito difícil, por quê? Todo profissional, ele tem a sua linguagem, né? Sim, então, tem sua marca registrada, isso, né? Então, por exemplo, um engenheiro elétrico, ele tem lá os seus chavões, as maneiras dele falar do serviço dele. Um professor também tem, né? E o bombeiro também. Então, eu chegava em alguns momentos da história, eu falava, meu Deus, como é que ele subiu lá naquele lugar? Né? Eu falo o quê? Que alguém jogou a corda, eu não sabia se corda. Como é que Eu precisava da informação. como é que ele, sei lá, como é que ele colocou aquele aparelho, como é que chama aquele aparelho que ele colocou nas costas, aquele negócio lá, e pulou na água, como é que chama aquilo? Aí eu comecei a falar com o meu marido, pô, você tem que me ajudar, né? Falei pro meu filho também, como é que chama? Mãe, manda as histórias aí que a gente dá um jeito. Aí meu filho lembrou de algumas, contou de coisas que ele tinha participado. E meu marido, ao me corrigir, foi lembrando de histórias. Ele passou mais de 30, não sei se é 33 anos ou 35 anos no bombeiro. Então, à medida que ele... Muita história. À medida que ele foi corrigindo, ele foi lembrando. E aí ele falou com o comandante na época, né, do bombeiro,
E ele falou, olha, nós vamos ter um encontro de bombeiros em Franco da Rocha. E Calma aí. nós fomos lá nesse evento dos bombeiros. Foi assim uma das experiências mais bonitas que eu vivi na minha vida. Porque eles montaram lá uma espécie de um stand, os bombeiros iam lá e contavam histórias para mim e para o meu marido, né? E alguns casos assim que eles choraram, nós também, porque nem tudo que a gente faz na vida dá certo, né? Um professor, quando entra na sala, ele gostaria que todos os alunos aprendessem, que todo mundo, né? Mas ninguém perde a vida ali, entre aspas, né? E lá não, então os bombeiros contando de como eles se esforçaram para salvar uma pessoa, não foi possível. Então, foi assim, emocionante. Assunto delicado. Assunto delicado. Então, aí nós escrevemos um livro. Quando a minha parte estava pronta, eu não achei justo não colocar o nome do meu marido, que foi um grande incentivador. E aí a renda desse livro vai tudo para o Corpo de Bombeiros, que possui uma espécie de não sei a palavra certa, é um órgão, né, que não é do bombeiro, mas é grudado nele ali, que leva bombeiros para fazer curso no exterior, que pensa na formação, na melhora da formação dele. Então, tudo que a gente vende aqui vai para o bombeiro, esse negócio. Deixa eu aproveitar e falar de outro solidário. Esse aqui também é outro livro solidário. Toda a renda dele foi para o Gabriel, um menino que com 9 anos, ficou assim numa cama, ainda está, hoje ele tem já mais de 18 anos, e eu fiz um livro só para arrecadar recursos na época, né, para ajudá-lo aí, para ajudar no tratamento dele. Então esse também é um livro solidário. Esse é fralda, esse é bombeiro, esse é para o Gabriel. Esse aqui também é mais novo. Toda a renda do Teodoro Galeno, eu falo sobre a espiritualidade. É um jovem que tem uma espiritualidade diferente, eu conto a história dele. E toda a renda desse vai para comprar a cesta básica para morador de rua. Então, muito bacana esse projeto. Agora, esses daqui eles não têm projeto social. Esse aqui é o meu 4º livro infantil da editora Paulus, a quem eu agradeço muito, que sempre me prestigia, me trata com o maior carinho, com o maior respeito. Essa editora é muito fofa. Esse aqui é o João Francisco, ele não é livro solidário, né? Acaba sendo, né? O João Francisco conta a história de um garoto um adolescente que tinha dificuldades para aprender, né? E o João Francisco é uma graça. Esse daqui é um livro que eu escrevi com minhas amigas escritoras. Nós somos 7 mulheres e a gente gosta de escrever juntas. Então nós já estamos preparando até um novo livro. Vamos ver, talvez daqui a um ano, né, ele fique pronto. Né? Esse aqui também não envolve ainda solidariedade. Mas quem sabe nós vamos fazer também. Esse daqui também não envolve solidariedade, mas ele é um livro técnico que ajuda os alunos e as pessoas a fazerem trabalhos técnicos, né? De acordo com as normas, e também ensina a apresentar trabalhos, ensina como se posicionar, como ter postura, como falar, né? Como se expor. Esse aqui, ele é um livro que foi feito pela Biblioteca de São Caetano com vários escritores. Então, cada um entrou com uma contribuição de uma história. Então, eu quis trazer porque é um livro coletivo. Esse daqui eu posso doar, esse aqui não posso porque agora eu vi que ele está marcado, é o meu. Esse eu posso doar e esse daqui eu também posso. Esse daqui eu posso depois fazer um sorteio com vocês, esses eu posso doar. Esses não, porque esses tem outra questão envolvida neles, né? Aliás, esse aqui também eu acho que eu não poderia. Esses dois eu posso. Muito bacana, gente. Certo? E eu tenho outros, são 22 livros sozinha e meia dúzia em dupla, em trio, em grupo, em conjunto. Eu acho muito bacana o seu trabalho, eu acho muito importante. As arrecadações também devem ter sido
super importante para as pessoas que estão precisando, né? E é isso, né? Queria agradecer a sua presença aqui no podcast. Foi bem importante para a gente aprender e conversar com você. E é isso, né? Eu que agradeço, né, vocês terem me chamado e fiquei muito feliz porque vocês já tinham sido meus alunos uma vez, né? Então, se houve alguma coisa que eu fiz naquele tempo que vocês não gostaram, me desculpe. Mas para mim é uma alegria tê-los aqui de volta, né? E fazendo um trabalho tão importante e tão legal, divulgando ideias. Muito legal, viu? E é isso, gente. Muito obrigada. Sigam as nossas redes sociais.